os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando você está dentro do plano de Deus, pode descer água e subir água. Pode soprar vento, tempestades, o plano de Deus irá se cumprir. Porque maior que todas as coisas é Deus. E quando Ele tem um plano em nossa vida, há de se cumprir este plano. Porque Ele garante isso. Ele dará todo o recurso necessário para que esse plano ele venha a ser cumprido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, o título da mensagem diz assim: o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, passou betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe, para saber que lhe havia de acontecer. Então a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua mãe, aliás, sua irmã, então disse sua irmã, a irmã de Moisés, disse sua irmã para a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Então foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Havia no Egito um rei, depois um rei sucessor daquele, o qual tinha estabelecido José como governador. Este rei que tinha estabelecido José como governador, ele já conhecia José e conhecia que José, o Deus de José, embora ele tinha as crenças dele, mas ele respeitava José e respeitava o Deus de José. E com isso, o povo de Deus que estava no Egito vivia pacificamente até aí. Normalmente, existia uma vila dentro do Egito, e esta vila era a vila dos hebreus, do povo de Deus. E este povo que chegou ali no Egito, com apenas 70 pessoas, assim diz a Bíblia, agora já estava por quase 1 milhão de pessoas ou mais. Então esse povo, cada vez mais ele estava crescendo. Mas esse rei que estabeleceu José como governador do Egito, ele faleceu. E agora vem um outro rei, depois deste, que não conhecia, segundo está nas Escrituras, não conheceu a José. É óbvio que também não conhecia a Deus, não temia a Deus. E por inveja, e por muitas outras coisas, como, por exemplo, avareza, soberba, esse tipo de coisas ruins, ele disse:
nós vamos agora dar um basta nesse povo. Esse povo está crescendo demais. Ele reuniu ali no palácio com os seus conselheiros e estabeleceram este plano maligno. Vamos diminuir essa gente, porque cresce demais, e se porventura vier ter uma guerra, este povo vai se aliar com os nossos inimigos e nós iremos perder a batalha. Olha o pensamento maléfico deste rei. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos abater esse povo. Mas como nós vamos abater esse povo? O primeiro plano deste rei maligno, vamos fazer o seguinte: toda criança que nascia homem, de alguma maneira, eles davam fim. Esse texto, ele está bem claro aqui, o nascimento de Moisés. E em meio a todo esse problema, a esse sofrimento que agora foi posto sobre o povo de Deus, nasce Moisés. Agora eu pergunto por que muitas crianças, outras crianças morreram e Moisés não morreu. Jovens, hoje, há muitos jovens perdidos aí fora. Mas vocês estão dentro do plano de Deus. É por isso que vocês estão aqui. Desde o ventre da sua mãe, Deus escolheu vocês. É por isso que vocês estão aqui. E quem está dentro do plano de Deus, vê muitas coisas acontecerem. Gente caindo, gente morrendo, gente partindo, e você está de pé. Porque você está dentro do plano de Deus. Mas aí começou o problema. E quando, o que eu estou falando, quando Deus tem um plano, ele se cumpre. E é Deus quem dá todas as condições. Não precisa ficar desesperado. Deus dá todas as condições, todo recurso, Deus provê. Agora eu imagino, na altura dessa situação, onde a morte estava se aproximando das crianças, as dificuldades também. Mas olha só como Deus é perfeito. Moisés estava dentro do plano de Deus. Por 3 meses, a mãe de Moisés, Joquebede, conseguiu guardar Moisés. Você imagina uma vila onde que se ouvia um choro de um menino, não podia chorar. Como que esse menino passou 3 meses sem chamar a atenção de ninguém? Porque você imagina assim, é só um exemplo. Eu estou aqui com meu filho, a vizinha do lado, infelizmente, perderam dela. Você acha que ela, sabendo que eu estou com meu filho dentro de casa, não vai me denunciar? É difícil. Mas por 3 meses, ela conseguiu guardar Moisés. Mas a Bíblia diz nesse texto que eu acabei de ler, que não dava mais para esconder. Agora imagina uma mãe diante de uma situação dessa. O que fazer? O desespero para não ver o filho morto. Mas entenda, ele estava dentro do plano de Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja no sonho, seja através de um profeta, seja através de um obreiro, seja através de um irmão, de uma irmã, Deus usa para poder dar a direção.
Então, ela teve a ideia de construir um cesto, ou já estava construído, passou betume, passou barro, passou betume. Betume é aquele produto que usa no asfalto para poder dar liga. Ela não deixa a água passar, né? A gente usa em construção também nas paredes, quando dá umidade para a água não vazar. É impermeável. E colocou o menino dentro desse cesto, levou até a beira do rio, com o coração partido, e colocou. Lembra da escrava Agar? Quando ela saiu para o deserto com aquele menino, Ismael, que acabou o pão, acabou a água, e ela olhava para um lado, areia, olhava para o outro, ela estava no meio do deserto, sem direção nenhuma. E ela disse: eu não quero ver o meu filho morrer. Colocou o filho debaixo de uma árvore, se afastou e começou a chorar. Nenhuma mãe quer ver um filho morrer. Assim também fez Joquebede. Colocou Moisés no cesto, pôs na beira da água. E um detalhe: este rio não era qualquer rio. Alguém já ouviu falar do rio Nilo, do Egito? Esse rio Nilo, ele era cheio de crocodilos. Uma criança chorando, porque a Bíblia diz que quando esta criança foi encontrada pela filha de Faraó, ele estava em desespero, chorando. Não se fala aqui na Bíblia quanto tempo já fazia que aquela criança estava ali. O jacaré podia, o crocodilo, chegar ali e fazer uma refeição de Moisés. Mas ele estava dentro do plano de Deus. Mas, quando ela pôs o menino, a irmã de Moisés, de longe, foi acompanhando. Na medida em que aquele cesto ia se afastando da beira do rio, a menina de fora ia acompanhando, para ver até onde ia dar. Aí, de repente, a filha de Faraó desce para tomar banho com as suas, alguns falam escravas, outros falam donzela. Aqui fala donzela nessa Bíblia. Eram as mulheres que elas tinham, contratava para cuidar delas. E quando ela entra na água, ouve o choro. E de repente ela olha e vê o cesto. E a irmã de Moisés, olha só como é o trabalhar de Deus. Ela não se afastou. Ela continuou ali, por perto. Então a mulher chama as suas criadas, pega o cesto para mim. Pegou o cesto, quando abriu, aquele bebê lindo, chorando. E a Bíblia diz aqui no texto que eu li, que ela teve compaixão, se compadeceu. Mas nesse exato momento, quem aparece na cena? A irmã de Moisés. A senhora quer que eu vá atrás de uma hebreia para cuidar desse menino? E ela depressa vá. Então chega a mãe de Moisés, olha que coisa tremenda. Até aquele momento, para a mãe de Moisés, ela já havia perdido o menino. Não tinha mais expectativa ou perspectiva nenhuma de tê-lo de volta em sua casa. Agora, é coincidência? Não. É o plano de Deus. E aí vem a mãe de Moisés: senhora, pode cuidar dessa criança? Meu Deus. E eu te pago um salário. Quem pode fazer uma coisa dessa? Somente nosso Deus.
E isso não é coincidência. Glória a Deus, aleluia. Oi? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, como é tremendo o trabalhar de Deus. Quando Deus tem um plano nas nossas vidas, ele há de se cumprir. Eu imagino a alegria daquela mãe quando a menina chegou contando essa notícia. Imagina, gente. É somente Deus que pode nos dar essa alegria. Glória a Deus, aleluia. As coisas que nós não podemos comprar, é somente Deus que pode dar. Quem pode dar uma alegria desse tamanho para uma mãe que há horas atrás estava desesperada, estava com o coração partido, já não tinha mais esperança, porque na cabeça dela, ela não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas Deus sabe o que vai acontecer. E Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes. E agora Moisés volta para o seu lar e é criado com a sua mãe. Glória a Deus, aleluias. Mas, aqui no versículo 10, fala que o tempo passou. Então o menino, já sendo grande, a mãe de Moisés, foi outra dor, eu imagino, né? Foi outra dor, mas eu acredito que uma dor menor do que aquela no passado, porque agora o menino já está grande, e o menino vai para onde? Para a filha de Faraó, e ele vai viver como príncipe. Ele vai ser criado como um príncipe. Então você acha que uma mãe não vai ficar feliz? Ela estava assim triste, porque estava devolvendo o menino. Ela fez o combinado, e isso era um plano de Deus. Porque o que Deus havia de fazer mais na frente era algo muito grande na vida de Moisés. E ela leva o menino e dá para a suposta mãe, a filha de Faraó. E agora Moisés, ele começa a ter uma vida de príncipe. Moisés frequenta as melhores escolas. Moisés come do melhor que há na terra. Olha só como Deus trabalha. E o que me chama a atenção é que enquanto Moisés estava vivendo como príncipe, como rei, Deus não falou com Moisés. Presta atenção. Deus fala com os seus no deserto. Mas aí, o que acontece? Moisés agora, segundo a palavra, diz assim: e aconteceu no capítulo 11, versículo 11, do mesmo capítulo 2. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um hebreu, um de seus irmãos. Entende? Moisés saiu para o meio dos seus irmãos, para a vila hebreia, lá onde estava o povo judeu. Chegando lá, um homem, um soldado, um egípcio, estava maltratando um de seus irmãos. Estava ferindo, maltratando, porque colocavam-se um peso, uma carga maior do que eles poderiam. Esticaram, aumentaram as horas de trabalho e judiava do povo. Então Moisés, vendo aquela cena, o que é que Moisés fez? Alguém sabe aqui? Moisés matou o egípcio. A Bíblia diz assim, olha,
Olha só o que Moisés fez, no versículo 12. E olhou a uma e a outra banda. Olha, Moisés viu aquela cena, olhou para os 4 lados, para ver se tinha alguém ali vendo, e matou o egípcio. Presta atenção. Moisés tentou o ajudar, né? Toda ajuda que vai te prejudicar não é ajuda, é burrice. Presta bem atenção nisso. Toda ajuda que você vai ajudar alguém e vai se prejudicar não é ajuda. E olha agora, Moisés olha para um lado e olha para o outro. Quando alguém vai fazer algo de errado, você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, ele errou. Todos nós erramos. E agora Moisés volta. A Bíblia diz o seguinte: depois dele ter matado o egípcio, ele enterrou na areia. Achou que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. No 13 diz assim, ó: e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus, agora são 2 hebreus, do mesmo povo de Deus, estavam brigando, um ferindo o outro. Então, disse ao injusto, porque Moisés, ele chegou ali, viu aquela cena, e ele, na cabeça dele, julgou que um estava certo, o outro estava errado. Então ele foi no injusto e falou assim para o injusto. Olha o que ele falou para o injusto: por que feres a teu próximo? Aí o que acontece? Até aí, Moisés acha que ninguém sabia do crime que ele cometeu. Então não faça nada achando que ninguém está vendo. Porque há um que não dorme e vê todas as coisas. Até aqui Moisés acha que ninguém viu nada. Mas quando ele chega diante daquela cena, 2 hebreus, 2 irmãos, brigando, um ferindo o outro, e ele vai tomar partido, e chega no injusto, naquele que ele julga ser o injusto: por que tu feres o teu próximo? Então este homem olha para Moisés e fala assim: quem te colocou juiz para julgar a gente? Vai fazer comigo o que fez com o egípcio ontem? E enterrar na areia? Opa! Moisés agora está na mão deles. Então Moisés, espera aí, alguém viu. O negócio vai ficar difícil para mim. Quem tem te posto por maioral juiz sobre nós? Pensas também em matar, como matou o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Certamente foi descoberto. No 15 diz assim: e ouvindo, olha só como as notícias correm. E ouvindo, pois, Faraó, este caso, procurou matar Moisés. Então Moisés teve que fugir diante da face de Faraó. Então, meus irmãos, Moisés agora ele tem que fugir. Ele tem que sair dali depressa, mais que depressa. E ele foi lá para as bandas de Midian. Chegando depois de 3 dias de andança, ele chega próximo a um poço, onde ali as filhas de Jetro iam pegar água para dar para os camelos, para a criação, para as ovelhas. Mas enquanto elas estavam ali, chegaram uns homens, uns pastores, estavam ali de passagem,
e tentaram tirar elas dali, falando, olha, primeiro nós, depois vocês, né? Primeiro a gente. Só que isso, Moisés vendo, tomou a frente e não deixou isso acontecer. Foi lá, pegou a água, deu para as meninas e as meninas foram embora. Quando elas chegaram em casa, contaram para o pai. O pai disse assim, mas já? O que aconteceu? Porque era mais demorado. Porque eram elas que tiravam a água do poço. Era mais demorado. Aí elas contaram. E ele teve curiosidade de conhecer Moisés. E cadê este homem? Chama ele depressa. Então aí ele pegou Moisés, começou a morar com esse homem. E ali foi onde conheceu uma das filhas do Jetro, que viria a ser o sogro dele, a Zípora. E um certo dia, Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, as montanhas. Agora, pensa aqui comigo, você acha que nem no pior dos pesadelos de Moisés, ele sonhava em ser pastor de ovelha? Moisés, outra hora, era príncipe do Egito. Egito, naquela época, era a maior potência do mundo, naquele momento. Imagina um príncipe, hoje, por exemplo, um filho dos Estados Unidos, um filho dos sheiks, das Arábias Sauditas, que tem muito dinheiro. Aonde que eles vão sonhar um dia em ser pastor de ovelhas lá no campo? Essa foi a vida de Moisés. Mas aí, nesse exato momento, enquanto ele estava passando por esse momento turbulento, que ele teve que fugir, ele deixou tudo para trás. Ele deixou uma vida para trás. De repente, uma sarça. Alguém sabe o que é sarça? É um mato seco, é um arvoredo seco. Começa a sair dentro desse arvoredo, dessa sarça, um fogo que chamou a atenção. E Moisés, vendo aquilo, começou a se aproximar e começou a ficar encantado com aquilo, porque não pegava fogo. Uma árvore seca pega fogo, né? Aqueles gravetos. E aqui estava em chama, mas não consumia. Aí foi quando Deus falou com Moisés, pela primeira vez. Moisés, Moisés! E ele disse, eis-me aqui. E aí Deus começa, você vai voltar no Egito para libertar o meu povo. Moisés saiu do Egito sem Deus, e agora vai voltar? Mas ele estava dentro do plano de Deus. Entende, jovem? Quantas dificuldades Moisés passou, a história de Moisés, mas ele estava dentro do plano de Deus. Glória a Deus. Então, quando Deus encontra-se com Moisés, aqui no capítulo 4, ainda no capítulo 3, versículo 20, diz assim, porque eu estenderei a minha mão e ferirei. Aqui é Deus falando o que ele iria fazer através da vida de Moisés. Primeiro Deus, preste atenção, Moisés, e começa a falar, é um texto longo. Mas, olha só, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu, e o Senhor disse-lhe que isso na tua mão, e o Senhor não te apareceu. Então Moisés, olha só, primeiro questionamento. Quando nós temos um chamado, a gente questiona. Eu não estou preparado, eu não sei falar,
eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Moisés também fez isso. A primeira coisa que Moisés falou: eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim. Né? A segunda vez, então disse Moisés, pela segunda vez: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Eloquente é falar bem, né? Ter habilidade com as palavras. Eu não sou este homem. Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns falam que Moisés era gago, a Bíblia não relata. A única coisa que a Bíblia diz aqui é que ele era pesado de boca. Talvez ele tivesse dificuldade na fala, né? Dificuldade de falar. Não sei se era gago ou não. Ou tinha vergonha demais, timidez, e não conseguia falar. A terceira vez ele diz assim, mais uma vez: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então, nessa hora, Deus se irou contra Moisés. Porque Deus estava ali: Moisés, você vai, eu te escolhi, você faz parte do meu plano. Eu ouvi os lamentos, os gemidos, as dores, as orações do meu povo, o sofrimento. Eu tenho visto, está escrito na Bíblia, Deus falando para mim: eu tenho visto o sofrimento do meu povo. E agora eu te escolhi para ir lá libertar esse povo. E serei contigo a todo tempo. Então, ainda assim, depois que Deus fala a Moisés, Moisés quer recuar, quer voltar atrás, não quer abraçar a causa. Então Deus se ira contra Moisés. Mas ainda assim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará seu coração. Olha como é o trabalhar de Deus. Deus já estava trabalhando no coração de Moisés e no coração de Arão. Então, quando Moisés fosse voltar para o Egito, iria encontrar Arão, e Arão seria, então, o seu porta-voz. Quando, voltando aqui um pouco, eu já estou encerrando, quando Moisés, ele ficou na mão, para não ficar na mão daqueles homens, ele teve que fugir, né? Então eu vou frisar aqui, mais uma vez: não faça nada de errado, para não ter que ficar na mão de ninguém. Se tiver que ficar na mão, fique na mão de Deus, faça as coisas certas. Está ouvindo, jovens? Se tiver que ficar, fique na mão de Deus, não fique na mão de ninguém. Alguém já ouviu a expressão: alguém tem que pagar o pato? Você conhece de onde vem essa expressão? O Joãozinho, ele desobedeceu sua avó. Saiu. Não era para sair, ele saiu. Pulou a janela, pulou o muro e saiu. Quando ele voltou de noite, ele foi pular o muro de volta. Caiu em cima do pato da avó. Matou o pato. Só que ele achou que ninguém viu. Ninguém viu essa cena. Só que no dia seguinte, a avózinha falou assim para Maria: Maria, vai lavar a louça. Maria falou: eu não, manda o João. Aí João: eu não. Aí ela olhou para ele e falou assim:
pato. Ele já se ligou. Eu vi o pato. Aí ele, ó, tá bom, eu vou lavar a louça. Entendeu agora? No dia seguinte, a mesma coisa. Ele ficou na mão dela e ela ficou chantageando o tempo todo. Toda vez que a avó falava, Maria, vai varrer a casa. Manda o João. Pato. Ele ia. Então não fique na mão de ninguém. Fique na mão de Deus, faça as coisas certas. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.